Olá pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai fazer um apanhado aqui, uma espécie de um aulão sobre vários comandos da barra de ferramenta Modify. Então são coisas simples, algumas coisas que já estão superadas, a gente nem usa mais. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui, para não fazer uma aula para cada um. Vamos fazer uma revisão geral, um aulão aqui. Acho que uma ou duas aulas grandes dessa a gente consegue ver todo o resto que está faltando aqui na barra de ferramentas Modify. Vamos lá. Bom, o primeiro comando aqui é o setByLayer. Qual é a função desse comando? Quando você seleciona algum objeto, ele aparece aqui algumas palavras by layer. Significa que ele está seguindo a propriedade original do layer que foi criado. Então, esse layer parede, ele foi criado com o layer original com a cor magenta. Então, se ele segue o by layer, ele segue o magenta, óbvio. Eu posso mudar a cor de qualquer objeto por aqui. Eu posso mudar para amarelo. Eu posso mudar o tipo de linha para pontos. Vamos selecionar aqui e fazer o tipo de linha para pontos. Eu posso selecionar essa multiline e colocar a transparência dela em 50%. Note que a transparência só vai aparecer na sua tela se tiver ligado este ícone aqui embaixo, tá? Então o display da transparência é 1. Se você não ligar ele, não vai ter efeito. Então, se eu colocar uma transparência alta aqui, ó, 90%, praticamente você não enxerga ele na tela. Então, quando isso está modificado no objeto, é mais ou menos como se eu desse um reset no objeto. Eu voltasse todos eles, todos os parâmetros do objeto, diretamente do jeito que ele foi criado naquele layer. Então, eu seleciono os objetos e clico aqui em Set by Layer. Ele pergunta para mim, trocar o by block to by layer, yes. Incluir blocos, não tem nada de bloco aqui, yes. Pronto. Então ele voltou às qualidades originais dele. Change Space. O que acontece? Change Space, a gente tem aqui embaixo o Model Space. Isso é o Model Space, essa tela preta do CAD. É onde você vai, é o espaço de modelagem do CAD, por isso Model Space. E quando você troca para layouts, antigamente esses layouts eles se chamavam paper space, ou seja, o espaço do papel. Então isso aqui é uma aula bem para frente, eu só vou mostrar como funciona o comando, não sem muitos detalhes, tá? Então aqui eu tenho o papel, são as folhas A4, A3, 2, 1, 0. Aqui eu já deixei pré-configurado algumas coisas. Isso aqui são viewports. Você abre uma janelinha aqui e a partir dessa janelinha você mostra o que você quer na escala que você quer. Se eu der dois cliques aqui, eu estou mexendo lá dentro do model. Eu estou mexendo aqui, naquela tela preta, através dessa janela. Se eu vier e falar para ele Change Space e der um Enter, o que acontece? Agora eu vou mover essa janela para lá, mas isso aqui, ele meio que se teletransportou daquele espaço do model, aquela tela preta do CAD, ele se transformou aqui para a tela do papel, tá? Então, o próximo comando é o Lengthen. O que ele faz? Ele mostra e altera o comprimento de um objeto, de uma linha, ou de um arco, ou de uma polyline. Então vamos lá. Vou desenhar uma linha aqui. Eu não sei o tamanho dela. Aqui, ó. Uma linha qualquer. Eu venho aqui e dou o comando e seleciono o meu objeto. Então aqui embaixo eu tenho algumas opções, tá?
Aqui, a primeira coisa, ele já fala para mim que o comprimento desse objeto é 3 metros 19,3. O que eu posso mudar nesse objeto aqui? Eu quero que ele fique com 4 metros. Muito bem. T de total, 4 metros. Clico nessa ponta e está feito. Este objeto agora tem 4 metros. Se eu tenho um objeto em ortogonal, fica fácil de mexer. Eu tenho aqui 1 metro, 2 metros, eu posso fazer uma cópia, por exemplo, daqui para cá em 4 metros e mandar estender até lá. Muito bem, 4 metros, do mesmo jeito. E se eu tiver um arco? Eu quero que esse comprimento de arco tenha um valor específico. Então, eu vou lá, lengthen, T de total, coloco aqui 2 metros, vai. Eu vou clicar aqui, ó, ele vai diminuir ou aumentar o tamanho para aquela medida que eu coloquei. Se eu clicar para o lado de cá, ele vai cortar aqui. Então, o comprimento de arco, 2 metros. Agora veremos uma outra opção. Temos aqui uma linha de 1,5 m. Lengthen, delta. Esse delta é um incremento. Eu vou incrementar mais 2 metros. Então, se eu clicar aqui, ele mantém 1,5 m e coloca 2 na frente. Vou repetir o comando, delta, eu coloco mais ponto 20, ou para um lado ou para o outro. Então, se eu for medir, agora está com 3,70. Tá? O delta é um incremento naquilo, eu quero incrementar no arco, funciona do mesmo jeito. Clico, delta mais 1 metro. Pronto. Então eu tenho um comprimento adicionado de 1 metro. Outra coisa, vou fazer uma linha aqui de 1 metro. Lengthen, percentual. Fácil, né? Percentual de 50%. Eu clico aqui e ele diminuiu para 50 centímetros, é claro. Se eu colocar aqui agora percentual de 200%, eu clico aqui, ele vai subir para 1. 100% é o mesmo tamanho, 200% é o dobro. Só isso. E o dinâmico. Seleciona DY, entra, seleciona aqui e eu vou com ele pelo mouse. Eu posso fazer um alinhamento, por exemplo, eu quero fazer essa linha, esticar até aqui, ó. Clico aqui nesse canto e agora ele está certinho, alinhado com esse ponto. Edit Polyline. Muito bem. Eu tenho uma polyline aqui embaixo. O atalho é PE, Polyline Edit. Selecionando aqui, eu posso dar o Join. Clico aqui, entra novamente e já é uma linha inteira. De novo, Width, eu tenho a espessura da linha, nova espessura, ponto 10. Tá aqui. Vou voltar para 0 para ficar melhor para a gente entender. Depois, eu tenho aqui o Edit Vertex. Quando eu clico em editar o Vertex, ele entra numa outra pastinha aqui, numa outra lista,
com várias opções. Então aqui, next, 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 para eu fazer... eu vou inserir um ponto aqui, ó. Eu vou inserir um ponto para cá. Muito bem. Depois eu posso quebrar esse ponto. O que é o break? Eu dou um break aqui, no próximo, no anterior ou neste mesmo. Neste mesmo. Depois eu vou sair aqui. E vou dar um Enter. Agora eu tenho uma polyline para cá e uma polyline para lá. Eu quebrei ela naquele alinhamento. Bom, antes de mais nada, eu tenho que dizer aqui que essas edições de polyline, tem muita coisa aqui que, como eu já disse várias e várias vezes, aquilo que o CAD cria, ele não joga fora. Quando tem coisas melhores, mais fáceis, mais úteis, ele adiciona, só que aqueles comandos que já estão obsoletos, eles ainda continuam. Então, essa edição de polyline, pouca coisa aqui hoje a gente usa, porque o resto é muito mais fácil. Você clicar aqui, segurar um pouquinho, adicionar um vertex, acabou. Você faz isso com a própria polyline, com o próprio grip que está aqui, né? Então, se você clicar aqui, ó, Ctrl, ele abre um vértice novo, outro Ctrl, ele transforma isso aqui num arco. Então, editar polylines pelo comando pedit já não faz muito mais sentido, tá? Mas algumas coisas ainda são muito boas. Por exemplo, aqui eu tenho uma polyline e ela tem esses cantos vivos, né? Porque uma polyline ela sempre tem os vértices de ponto a ponto. Eu posso clicar aqui e fazer ela se, entre aspas, se transformar numa spline. O que ela faz? Ela vira uma 2D polyline, ela não é uma spline, mas ela dá uma maciada aqui nas curvas. Isso aqui é muito bom, dependendo do que você está trabalhando, isso aqui ajuda muito. Você pode desfazer esse comando, voltar aos pontos de controle novamente, que são esses pontos que aparecem aqui. Então, pedit, você dá o comando decurve. Então ela volta ao que era antes. Tá? Isso é uma coisa boa da edição de polyline que ainda a gente usa por aqui. Uma outra coisa que a gente usa muito. Eu vou fazer agora aqui uma linha dessa aqui, ó, dashed, que é uma linha tracejada. Mas daí o que acontece? Se eu fizer uma linha... Deixa eu fazer uma outra polyline aqui. Vou fazer um arco aqui, depois um arco aqui. Tá, uma polyline muito maluca aqui. Match Properties, pego dessa aqui, o pincelzinho, dessa aqui eu copio para cá. Você pode ver que aqui tem algumas que ele não faz o tracejado. Por quê? Porque o tracejado está com uma escala, né? Um line type scale, que é a escala da linha, que ela está muito grande. Eu teria que vir aqui e mudar para 0.50 ou 0.10. Aí ela aparece que está tracejada. Mas se ela tiver numa escala maior, você vai ver ela tracejada de um modo que quando uma linha emenda com a outra, tá vendo que aqui, ó, você tem um tracejado, quando ela está numa linha reta, você vê o tracejado perfeito. Aqui que você tem um arco e um outro arco, fica esses pontos onde ela não faz o tracejamento. Por quê? Porque é o ponto de encontro de uma com a outra. Então, ela sempre vai tracejar do início do vértice ao final do vértice e vai dar um jeito de arrumar essa posição aqui. Polyline Edit, entra, seleciona ela e coloca Line Type Gen, Line Type Generation. O que acontece? Se eu ligar ela e deixar ela on, o que ela vai fazer? Ela vai permanecer esse tamanho de tracejado, independente se está
no vértice ou não. Olha o que ela faz aqui, ó. Então, enquanto ela não fez o tamanho correto do vértice, ela não vai parar. Então, quando você olha nisso aqui, ó, ela está completamente perfeita. Então, ela vai fazer no vértice, independente de onde que o tracejado passe, ele tem que manter o tamanho. Vou fazer uma cópia dessa aqui e vou desligar. Ó, ou melhor, vou dar um offset. Um offset aqui de ponto 15 daqui para cá. Essa aqui eu vou desligar o Line Type Generation. Você pode desligar ele aqui também, ó. Habilitado ou desabilitado. Então veja a diferença. Olha o tamanho dessa linha sem tracejado. Olha o tamanho dessa. A edição de spline também é a mesma coisa. Editar spline, clico aqui. Você pode fazer as mesmas edições que você faz quando você cria. Só que depois que você criou, você não consegue mais fazer diretamente nela. Então você vai ter que dar esse comando para editar a spline e a partir daqui você consegue mexer nos vértices e fazer tudo aquilo que você conseguia fazer quando você criou a spline. A gente já tem uma aula só sobre isso, você dá uma olhada lá que é simples demais. Uma coisa muito importante que tem aqui é essa conversão para polyline, que isso não tem na criação, é claro. Então você converte ela e aqui você vê a precisão. Vamos ver uma precisão de 10. Antes disso eu vou fazer uma cópia, só para a gente comparar. Duas cópias. Então eu venho aqui na edição da spline e vou converter para polyline como 10. O que acontece aqui, ó? Ela faz essa quantidade de vértices. Depois, de novo, vou repetir o comando, vou selecionar aqui, converter para polyline, a precisão de 2. Olha o que aconteceu. Quanto maior a precisão, mais pontos ele vai criar. E essa aqui com precisão de 2, essa aqui com precisão de 10. Ela fica muito mais próxima ao original. E depois você pode, com a polyline criada, polyline edit, você vem aqui no spline e ela fica... Tá vendo aqui, ó? Ela suaviza sem transformar realmente em spline. Aqui, edição de achuras. Isso aqui já virou obsoleto. Edição de achuras, eu vou pegar uma achura aqui, ó. Ele vai aparecer essa janelinha, que é a janela de achuras dos CADs mais antigos. Tem gente que já mexe com o AutoCAD há muito tempo, gosta dessa janela, trabalha com ela, funciona muito bem, não tem problema. Quem já pegou os AutoCADs mais novos, vou dar um cancela aqui, você clica, ela já abre uma aba lá em cima, ó. Então tudo que tem naquela janela que eu acabei de fechar, tem aqui também. Só que aqui fica muito mais visível, né? Então é questão de gosto. Tem gente que gosta mais dessa aqui, tem gente que gosta da outra janelinha. Vai da sua percepção. Edit Array. Esse aqui, não sei porque que ainda existe, mas existe. Você clica aqui e ele te dá esse milhão de opção aqui, ó. O que ela faz? A mesma coisa de que quando ficou feio, né? A mesma coisa quando você clica aqui. É muito mais fácil fazer por essa aba aqui em cima, tá tudo aberto, tudo direto para você clicar, do que ficar naqueles menuzinhos aqui embaixo. Então já está obsoleto, não compensa mais mexer com essa edição de array por aqui.
Beleza? Na próxima aula a gente vai ver mais sobre o restante dessas ferramentas aqui. Por hoje é só. Um abraço, dá um joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.